Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estejamos neste momento de pé para orarmos e, na sequência, iniciarmos a nossa aula, que é a última aula do Pentateuco. Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por ter nos ajudado até aqui. Estamos hoje encerrando o nosso 12º livro e com isso, Senhor, temos podido crescer e avançar no conhecimento do Senhor e da Sua Santa Palavra. Que nessa noite possamos galgar mais um patamar nesse nível de conhecimento e de revelação. Aquilo que tens preparado para nós, que nós possamos estar com os corações preparados a fim de receber, como que em um bom terreno, a semente preciosa que é a Tua Palavra. Fale conosco, nos abençoe rica e poderosamente. No nome de Jesus oramos. Amém. Página 44, 5º capítulo do nosso 12º livro, que é o Pentateuco. Para a semana que vem já temos aqui, os livros históricos. Começaremos na semana que vem. Hoje, então, vamos falar do Deuteronômio e eu coloquei aí uma parte específica só para falarmos do tabernáculo. Falaremos também, naturalmente, hoje. Deuteronômio, em grego, significa segunda lei. O nome desse livro originou-se em Deuteronômio 17:8 e também do fato de que Moisés reafirmava a lei para a nova geração. Esse livro não contém uma nova lei. Ele é a segunda proclamação da lei original. Ou seja, é uma repetição da lei. A gente já tem explicado isso aqui. Haja vista termos agora uma nova geração. A anterior pereceu no deserto, então Moisés está repetindo ou reafirmando a lei para esta nova geração. Moisés tinha então 120 anos e a terra prometida estava à sua frente. Ele tirou os israelitas da escravidão do Egito e os guiou pelo deserto para receber a lei de Deus no Monte Sinai. Por causa da desobediência de Israel em se recusar a entrar na terra de Canaã, a terra prometida, os israelitas perambularam sem destino no deserto por 38 anos. Agora, achavam-se acampados na fronteira oriental de Canaã, no vale defronte de Bet-peor, na região montanhosa de Moabe, de vista para Jericó e a planície do Jordão. Quando os israelitas se preparavam para entrar na terra prometida, depararam-se com um momento crucial em sua história. Novos inimigos, novas tentações e nova liderança. Moisés reuniu o grupo para lembrá-los da fidelidade do Senhor e para encorajá-los a serem fiéis e obedientes ao seu Deus quando possuíssem a terra prometida. Só um destaque aqui. Quando eu digo que Israel perambulou errante pelo deserto por 38 anos, talvez alguém pergunte, mas não foram 40? A gente não sempre aprendeu, foram 40. Nós estamos aqui distinguindo as etapas. Temos feito isso desde o início do estudo do Pentateuco. Nós fomos mostrando para vocês que da saída do Egito até o Sinai, 3 meses, parados no Sinai, aproximadamente 1 ano e 2 meses, parados no Sinai. Depois pararam de frente da terra, os espias ficam mais 40 dias, isso aí já é mais 1 mês. Então, quando nós falamos 40 anos, é 40 anos da saída do Egito até a posse da terra prometida. A gente está separando. Primeiro eu saí 3 meses até o Sinai, parado no Sinai, o espia. Depois do episódio dos espias, quando Deus dá
o ultimato de que aquela geração morreria e não possuiria a terra, então aí são 38 anos, vai completar 40, né, aproximadamente, com os meses, né, quase 2 anos passados desde a saída do Egito, por isso vai fazer esse total. Não há contradição alguma, estamos apenas separando as etapas da peregrinação. Errante no deserto, após a condenação divina de que aquela geração não possuiria a terra prometida, 38 anos. Do Egito até tomar posse da terra prometida, então, 40. Deuteronômio é uma série de recomendações de Moisés aos israelitas enquanto ele se prepara para morrer e eles se aprontam para entrar na terra prometida. Embora Deus o tivesse proibido de entrar em Canaã, Moisés experimenta um forte sentimento de antecipação pelo povo. O que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó séculos antes está prestes a se tornar realidade. Assim, Deuteronômio é a proclamação de uma segunda chance para Israel. A falta de fé e a infidelidade de Israel tinham impedido a conquista de Canaã anteriormente. A maioria do povo junto de Moisés, à entrada da terra prometida, não tinha testemunhado as cenas do Sinai. Eles eram nascidos e criados no deserto. A antiga geração, com exceção de Caleb e Josué, morrera no deserto. E a nova geração precisava ouvir a lei de novo. Todos temos memória curta, e essas pessoas tinham 20 anos ou menos, quando a nação, décadas antes, enfrentara o fracasso em Cádiz Barnea. Era importante que eles conhecessem a palavra de Deus mais uma vez e percebessem como era imprescindível obedecer a Deus. Um outro destaque digno da nossa pontuação aqui é o fato de que nós temos o livro de Números, que leva esse nome justamente pelos 2 censos, a contagem do povo. Um logo no início, quando eles estavam parados no Sinai, e um segundo censo é feito já praticamente no final da vida de Moisés, contando agora a nova geração. O que nós precisamos perceber é que no primeiro censo, aliás, o segundo também, a contagem é feita de homens com 20 anos para cima, com mais de 20 anos, entra naquele censo. Então, o que vai perecer no deserto por conta da rebeldia é esse grupo com mais de 20 anos. Então, você tem pessoas, crianças, adolescentes, com 12, 11, 10, 13 anos que saíram do Egito e entraram na terra prometida, porque eles não entraram na contagem do primeiro censo. Eles não foi imputada sobre eles o pecado da rebeldia do povo. O pecado da rebeldia do povo, ele é imputado sobre aqueles que entraram no censo, a saber, homens de 20 anos para cima. Então, às vezes nós, como força de expressão, dizemos que ninguém que saiu do Egito entrou na terra prometida, mas aquelas crianças, adolescentes que não entraram no censo primeiro, eles tiveram direito a entrar na terra prometida. E daqueles que fizeram parte do primeiro censo, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Então esses 2 foram os únicos que entraram, tendo sido contados no primeiro censo. Os outros, e também devemos desconsiderar, como sempre, mulheres, na contagem do censo, exceto mulheres, e aqui a gente também já está desconsiderando crianças ou menores de 20 anos. Sendo assim, Moisés os exorta 35 vezes para entrar e possuir a terra. Ele os recorda 34 vezes de que essa é a terra que Deus lhes está dando. Enquanto essa nova geração de israelitas se prepara para entrar na terra prometida, Moisés lhes recorda com vivacidade a fidelidade de Deus por toda a história e os relembra
de seu relacionamento singular de conserto com o Senhor. Moisés percebe que a maior tentação dos israelitas na nova terra será abandonar a Deus e cair na idolatria dos ídolos cananeus. Por conseguinte, Moisés está preocupado com a perpetuação do conserto. Para preparar a nação para a vida na nova terra, Moisés expõe os mandamentos e os estatutos que Deus deu em seu conselho. A obediência a Deus equivale à vida, bênção, saúde e prosperidade. A desobediência equivale à morte, maldição, doença e pobreza. O concerto mostrou aos filhos de Deus o caminho para viver em comunhão com Ele e uns com os outros. Ao lermos Deuteronômio, não podemos deixar de nos impressionar com a profundidade da mensagem que Moisés transmite em relação à vida espiritual de seu povo. A mensagem de Deuteronômio é tão poderosa que é citada mais de 80 vezes no Novo Testamento. Se eu fosse dizer para vocês o que é, assim de uma forma bem simples, o livro de Deuteronômio, que é o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é uma mensagem, é uma pregação, é um sermão de Moisés. Ele é longo, mas é um sermão. Moisés, a gente vai ver aqui inclusive as divisões do sermão, trazer à memória, recomendações de comprometimento com a lei e algumas profecias referentes ao futuro. Então a gente vai ver, Deuteronômio não é um livro que vai contando a história, assim, narrando simultaneamente com os seus acontecimentos, como o Êxodo e também Números. Não é um livro simplesmente de leis levíticas, cerimoniais, litúrgicas, como é o livro do Levítico, mas é uma mensagem, é uma pregação em suma, de forma simples, é uma mensagem de Moisés para o povo. É o sermão de despedida, desse tamanho, é grande o livro, mas é uma mensagem de Moisés para o povo em sua despedida. E a gente vai ver aqui logo as divisões do sermão e etc. Em Deuteronômio, Moisés primeiro exorta a recordar o amor de Jeová para com eles durante a jornada no deserto, para que pudessem estar seguros da continuação do seu cuidado quando entrassem em Canaã. Segundo, admoesta-os também a observar a lei a fim de prosperarem em tudo o que fizerem. Terceiro, lembra-lhes as suas apostasias e rebeliões passadas e os adverte das consequências da desobediência futura. Assim, a mensagem de Deuteronômio pode ser resumida em 3 exortações: recorda, obedece e cuidado. Faremos um resumo de Deuteronômio de acordo com as 3 exortações mencionadas. Primeiro, recorda. Recordar o que? É um resumo das jornadas de Israel. Segundo, obedece. É um resumo da lei, vai do capítulo 5 ao 27. Terceiro, cuidado. Profecias do futuro de Israel, capítulos 28 ao 34. Então vamos lá, primeira parte da mensagem, Moisés fala sobre a importância de recordar, fazer um resumo da jornada, desde a saída. Então, a primeira parte é trazer à memória o passado recente da nação, sendo que os acontecimentos registrados nos capítulos seguintes, na sua maioria, são simplesmente uma repetição dos apresentados no livro de Números. Não nos ocuparemos muito deles. Podemos dividir a sessão em 2 partes. No capítulo 1 ao 3, Moisés resume as jornadas de Israel, e no capítulo 4 faz deste resumo a base para a sua admoestação. Então o que é que nós temos aqui? Na primeira parte, capítulo 1 ao 4, nós temos um resumo das jornadas. Você vai ver aí, quando você estiver lendo, ele vai falando aonde parou, quando saiu, foi para onde, acampou, isso foi. Ali a gente vai ter um GPS
das jornadas de Israel desde o Egito até chegar àquele ponto. Moisés vai lembrando cada etapa, cada milagre, cada desobediência, cada juízo divino, cada livramento. Por que ele traz tudo isso à memória? Primeiro, porque aquela nova geração ou sequer era nascido, porque tinha nascido no deserto, ou se já era nascido, era muito criança. Então a memória precisa ser reativada. E aí Moisés então traz esse relatório para ativar a memória e informar aquela nova geração, os que nasceram no deserto, para eles entenderem. E aí então ele fecha essa primeira parte de lembrança com uma admoestação. Não é uma exortação, mas é uma admoestação para que o povo, nova geração, não cometa os mesmos erros, para não receberem os mesmos castigos. É como se estivesse dizendo: olha o resultado da desobediência da geração passada, olha o resultado disso para nós. Então, não repita o mesmo erro para não ter o mesmo castigo. Não plante a mesma semente para não ter a mesma colheita. Ele aproveita para fazer o fechamento dessa primeira parte do sermão, demonstrando o povo a que mudem. Então eu coloquei aqui, o livro de Deuteronômio ensina-nos sobre a renovação da aliança com o novo Israel. É preciso rever conceitos para evitar a repetição de velhos erros. A gente precisa parar, analisar, por que eu estou vivendo isso hoje? A minha vida hoje é o reflexo óbvio de decisões que eu tomei no passado. Porque a minha vida, ela é uma trajetória, é uma caminhada. Por que eu cheguei até aqui? A resposta é olhar para o caminho que eu trilhei, me fez chegar até aqui. Eu quero continuar reproduzindo a minha vida de hoje, eu quero que ela se perpetue, eu quero que continue como está. É simples, eu continuo fazendo o que eu fiz. Eu quero mudanças para o futuro, eu não posso reproduzir o que eu fiz no passado, preciso mudar. Então tem aquele momento de você parar, você refletir: será que é aqui que eu gostaria de estar hoje? Você faz aí uma ponderação da sua vida, da sua idade genial, fugiu aqui a palavra, a sua idade biológica. Você faz uma análise da sua idade espiritual, quanto tempo de vida cristã você tem. Você faz uma análise de toda a conjuntura do que você fez ou do que fizeram por você em relação à obra de Deus, o reino de Deus, e aí você então chega à conclusão: era aqui que eu queria chegar hoje, com essa idade, com esse tempo de crente, com essa caminhada? Não, estou muito atrás, estou muito aquém. Alguma coisa precisa ser mudada, preciso tomar novos rumos, novas atitudes, mudanças. É esse confronto que Moisés está trazendo aqui. Então, isso é importante, é uma mensagem muito forte e muito pertinente para aquela nova geração que logo logo estará na terra prometida. Vamos fazer um resumo. Aliás, isso aqui é uma repetição, né? Já fiz isso aí, a gente já leu. Aqui apenas para constar. Vou fazer o primeiro destaque na primeira parte do livro, ou por que não dizer, da mensagem de Moisés, cuja primeira parte da mensagem é recordar, lembrar, trazer à memória as peregrinações do deserto. O que eu quero destacar aqui? Por onde andou Israel durante 38 anos de peregrinação errante? Percebam, estou falando dos 40. Estou aqui apenas considerando os 38 de peregrinação errante. E essa resposta, pega a sua Bíblia aí. Ela está no capítulo 2. Versículos 1, do versículo 1 está no capítulo 2 de Deuteronômio. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 32, versículo 1 ao versículo 3.
No capítulo 1, só para que você tenha aqui uma noção, lá na epígrafe, o discurso de Moisés na planície do Jordão. Na verdade, essa epígrafe do primeiro capítulo, ela é uma epígrafe de todo o livro, é o discurso de Moisés. Todo o livro é o discurso de Moisés. Aí ele vai fazer, por exemplo, estou no capítulo 1, vou no versículo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Zuf, entre Parã e Tofel e Labã, e Azerote e de Zahar. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barnea. Sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Aqui está a data exata de quando Moisés pronunciou esse discurso. Está no ano 40º, mas aí volta a dizer, a gente está contando desde a noite da Páscoa da saída do Egito, que ali começou a contar. Aqui a gente está no ano 40º, versículo 4. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom. Então ele vai vir trazendo a memória, as jornadas. Você chega aqui no capítulo, ainda no capítulo 1, por exemplo, versículo 42, está assim: e disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos, eu não ouvistes antes, fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz nem vos escutou. Assim, em Cádiz estiveste muitos dias, segundo os dias que ali estiveste. Aqui é só para pontuar, dentro da memória que Moisés está trazendo, está recuperando, ele chega no ponto crucial em que os espias são enviados, voltam com o relatório negativo. Depois que Moisés os repreende, eles decidem ir à batalha, mas a ordem já era que não fossem, porque Deus já não estaria com eles, mas eles foram desobedientes, tentaram lutar, perderam a batalha e voltaram. Estão parados então ali em Cádiz, que foi o lugar da sentença de que aquela geração não herdaria a terra prometida. Então aqui caiu a sentença, e a pergunta que eu fiz é: por onde andou Israel a partir desta sentença? Ou seja, pelos 38 anos subsequentes, a peregrinação errante no deserto. Aí sim, para você entender, eu contextualizei. Versículo 1 do capítulo 2: depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho. Olha aí, estão andando em que direção? Em que direção? Para trás. Viramos-nos e começamos a caminhar em direção ao Mar Vermelho. Não foi de lá que eles vieram, atravessaram o mar, estão indo para a terra prometida. Mas olha aí, quando eles chegaram nesse ponto de entrar na terra, e aconteceu todo esse imbróglio que eu já falei aqui umas 5 vezes, a ordem de Deus é: começa agora a voltar, regredir, para trás, recuar. E aí, vamos ver aqui na sequência. Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Rodeamos a montanha. O que é rodear uma montanha? Andar como? Ó. Eles voltaram em direção ao mar, chegaram nas montanhas de Seir, na região de Edom, Esaú, irmão de Jacó. Tinha uma imensa montanha, para nos entender. E aí Moisés diz: quando chegamos ali, rodeamos a montanha muitos dias. E o que acontece logo depois? Então, versículo 2: então o Senhor me falou dizendo, 2 pontos:
tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú. Então agora eles vão começar a avançar de novo em direção ao lugar aonde Deus proferiu a sentença. Então o que a gente entende? Eles rodearam a montanha muitos dias, e aí Deus disse: tá bom, já rodearam bastante, podem continuar avançando em direção à terra prometida. Esse rodeou bastante foi 38 anos. Fala anos? Anos. 38 anos. Não sei se você já notou, mas esse é o destino de todo desobediente. Ele vive a vida dele andando em círculo, não vai para frente, não avança, não progride, fica andando em círculo esperando a morte chegar. A palavra de Deus rodearam bastante esta montanha, ou chega, não precisa mais rodear. Esta palavra ela coincide justamente com a morte do último pertencente àquela geração rebelde. Quando morreu o último, Deus falou: chega, já sepultamos todo mundo aqui, agora vamos em direção à terra prometida. Já pensou o que é ficar 38 anos andando em círculo em volta de uma montanha? Porque foi desobediente. Então, é aqui, ó, Deuteronômio 2, 1 a 3, informa-nos que andaram em círculo, rodeando uma montanha na terra dos Edomitas. Este foi o juízo daquela geração, andando errante, andando em círculo, esperando a morte abraçar a todos eles, para que a nova geração pudesse ir adiante em busca da promessa que o Senhor havia feito aos patriarcas. Capítulo 3, outro destaque que eu quero fazer na primeira parte da mensagem de Moisés, que é a parte recorda, lembrança, memória. Eu quero destacar a recusa veemente de Deus em atender ao pedido de seu servo, que por tanto tempo lhe fora tão fiel. Vamos ler o texto, depois eu coloco essa aplicação. Capítulo 3 aí. Olha, é um dos textos, uma das passagens, um dos fatos históricos mais tristes e até constrangedor de se ler. Eu fico constrangido em tentar me colocar no lugar de Moisés nesse episódio e a resposta que ele ouve do Senhor. Capítulo 3, versículo 23 a seguir. A oração de Moisés para entrar em Canaã. É Moisés que está falando, viu? Deuteronômio é uma mensagem pregada por Moisés. Então ele está: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, 2 pontos: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, diz Moisés, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais neste negócio. Que resposta, hein? Você viu como é que começa a oração? Tenta se colocar: Senhor, tu és um Deus grandioso, magnífico, majestoso. Oh, aleluia! Que Deus há como o Senhor no céu e na terra, magnífico, perfeito, lindo, adorado. Deixa eu entrar na terra. Não toca mais nesse assunto, mas já deu a minha palavra. Você nunca fez uma oração dessa, não? Você sabe aonde você quer ir. Aí você vem. Não, primeiro eu vou adorar um pouquinho, vou adorar, vou chorar, vou louvar. Aí depois, Senhor, e aquela luta que eu venho Moisés vai pelo mesmo caminho. Parece que o espírito de rodear a montanha, ele está rodeando, e Deus está de olho nele. Quando ele vem, ei Deus, e a terra? Deixa eu entrar, deixa eu ver, deixa eu passar. Deus,
morreu o assunto, não falo mais nisso, chega. A oração, imagina, né? Imagina. Eu tento, é constrangedor. Eu fico constrangido por Moisés. Ele narrou aqui um episódio em que ele tentou persuadir o Senhor a que revesse a sua palavra. Aí você fala, não, mas que isso? Mas eu não. Mas Moisés já teve êxito lá atrás, quando Deus falou que ia destruir o povo, e Moisés entrou na frente e falou, se eu destruir o povo, risca meu nome. Aí Deus, não, tudo bem, vou destruir o povo. Ouviu a intercessão dele pelo povo, mas não ouviu a intercessão dele por ele. Meu Deus. Vai pensando nessas coisas aí, irmão. Vai pensando nessas coisas. Moisés conhecia Deus, falava com ele face a face, sabia por onde ir. E Deus também, não deixava Moisés muito longe, não. Chega, para de orar. Já sei onde você quer chegar, não sei como é que você é. Acabou, morreu o assunto, não fala mais nisso, não, tu não vai entrar, acabou. E Moisés ia vir, então, o que eu quero destacar aqui? Uma lição. Porque a gente imagina assim, a gente se condói, a gente toma as dores de Moisés, se coloca no lugar dele, e somos até tentados a achar que Deus está sendo injusto, malévolo, está sendo pouco misericordioso, ou nada misericordioso com Moisés. Mas na verdade, nada do que fazemos para Deus nos torna merecedor de qualquer coisa. A gente começa a julgar os méritos. Não, que isso? Se tinha alguém que merecia, era Moisés. Daquela turma toda, o merecedor era Moisés. Irmão, ninguém era merecedor, nem Moisés. Ninguém, nem Moisés. Então, tudo que recebemos pela misericórdia, não é porque há qualquer mérito, não é porque há qualquer merecimento. Isso é a nossa, fulano merece, ele merece, segundo a nossa ótica, a nossa maneira de julgar. Mas segundo a ótica divina, quem merece alguma coisa? Tudo pela graça, tudo pela misericórdia do Senhor. Então, Deus não permitiu que Moisés entrasse e encerrou o assunto, não permitiu que o seu servo, que por tanto tempo lhe fora tão fiel, seguisse na oração, e tampouco que recebesse uma resposta positiva concernente ao pedido de entrar na terra. Então morreu o assunto, Moisés, não fala mais disso. A segunda parte do sermão, intitulado Deuteronômio, aquela geração se comprometa em obedecer. Vejam, capítulo 5 e 6, ele relembra o decálogo, o 7 ao 12, avisos e exortações diversas. No capítulo 13, ele alerta o povo sobre o cuidado com falsos profetas. 14, 15 e 16, ele relembra sobre leis cerimoniais. 17 e 18, ele fala sobre um futuro rei e um futuro profeta. 19 ao 26, ele fala sobre a necessidade de obedecer às leis civis da nação. E o capítulo 27 é um capítulo de bênçãos e maldições. Claro, bênção condicionada à obediência e maldição como resultado da desobediência. Qual é o meu destaque aqui? Na segunda parte, obedece. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Capítulo 8, do versículo 2 ao 6 e também do 14 ao 17. Vai nos falar um pouco sobre a faculdade do deserto, local que Deus usou para preparar Israel para se apossar da terra prometida, sem que eles contudo se esquecessem do Senhor. Então o deserto é um lugar para preparar o povo para saber como se comportar na terra prometida, de posse da terra. E olha só o que diz o capítulo 8, a partir do versículo 2, a faculdade divina, o deserto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Guiou 40 anos. Por quê? Está contando desde a saída do Egito.
guiou no deserto por 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Um detalhe, esta expressão tentar é a mesma que é usada lá no capítulo 22 do Gênesis, tentou Deus a Abraão. A mesma expressão, vem do hebraico nassar, que significa, na verdade, testar. Ou, como eu disse na ocasião, dá uma conotação de abrir para ver o que tem dentro. Então, o deserto também é um lugar em que Deus está testando para ver o que há dentro, o que há no coração do povo. Te lembrarás do caminho, etc, etc, 40 anos para te humilhar, para te testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha que interessante, o versículo que Jesus citou lá no episódio da tentação, Deuteronômio. Aliás, as 3 respostas de Jesus na tentação, Deuteronômio. As 3, ele tirou de Deuteronômio. Aqui a gente já está vendo a primeira. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Ainda no capítulo 8, vamos aqui aos versículos 14 a 17. Por que Deus fez isso? Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha, do seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Então Moisés está dizendo, sabe por que Deus permitiu vocês atravessarem o deserto? Serem provados, serem humilhados, passarem necessidades, serem supridos pelo Senhor, terem as vestes que não envelheceram, sentir necessidade de água e Deus fazer jorrar da rocha, ter necessidade de comida e Deus fazer chover o maná, para que no final vocês não digam: foi a nossa força, foi o nosso braço, foi a nossa fortaleza, foi a nossa capacidade. Não, vocês vão chegar no final e todos vão dizer em uníssono: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Então Deus permite situações para que nós o conheçamos, possamos valorizar a presença dEle, possamos reconhecer e reverenciar a misericórdia e a bondade dEle para com as nossas vidas. Olha aí, o 9, versículo 4 e 5, está bem nessa pegada mesmo aqui, ó. Está bem nessa pegada. Versículo 4 e 5 do capítulo 9. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora, está falando dos inimigos, os inimigos. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui é interessante demais. Deus está dizendo, quando vocês chegarem lá, Ele não está exortando a que não se converse,
Não é que fale um com o outro, rapaz, a gente mereceu mesmo nessa terra. Não, a gente é o povo de Deus, a gente é fiel, a gente é justo, né? Nós somos íntegros, somos santos, somos um povo diferente, o povo especial dessa terra, nós merecemos. Ele não está nem condenando a que se fale um com o outro, ele já está condenando a que se fale consigo mesmo no coração. Nem pense em falar no teu coração: eu merecia, eu era justo, essa terra aqui o Senhor me deu porque a minha justiça, o meu merecimento. Negativo, nenhum de vocês merecia. Na verdade é porque o povo desta terra era mais ímpio que vocês, então eu os castiguei e os tirei da terra e entreguei a terra a vocês. Irmãos, não sei se você percebe, mas Deus já está dando um recado. E esse recado que Deus está dando vai se cumprir lá no cativeiro babilônico. Deus está dizendo assim: essa nação foi ímpia, eu arranquei ela da terra e entreguei a vocês. Abre o olho, porque se vocês forem ímpios, eu tiro vocês da terra também. E não foi o que aconteceu no cativeiro babilônico? Tirou eles fora 70 anos da terra, espalhou ele pelas nações. Por quê? O próprio Abacuque entrou em conflito quando Deus disse a ele como iria punir o povo de Judá. E Abacuque questionou o Senhor: não, mas o Senhor vai pegar uma nação ímpia para nos castigar, nós, o teu povo? Aí Deus diz: pois é, eu vou usar uma nação mais ímpia que vocês para vos castigar, depois eu pego uma outra nação para castigar essa nação, depois eu levanto um outro reino para castigar esse. No final, cada um vai ter em justa medida o juízo que merece. Eu não vou aliviar para ninguém, não tem essa de meu escolhido, meu eleito, meu queridinho, não. A justiça, a reta justiça, e Deus aqui abrindo o olho do povo. Cuidado, para quando entrar na terra não diga no seu coração: eu mereci, cuidado, porque é fácil se esquecer da escassez quando na bonança. O pior de tudo é esquecer ainda quem nos sustentou quando na escassez. Isso acontece. Entrou na bonança, esquece do tempo de escassez. E o pior, esquece de quem sustentou. E Deus está abrindo o olho do povo. Cuidado, para que vocês não esqueçam: fui eu que guiei, eu que tirei os inimigos, eu que guiei vocês até lá. Então não se esqueça. Essa aqui é a segunda parte. Vamos para a última parte do livro, da mensagem de Moisés. Cuidado. Vai do capítulo 28 ao 34. Então, 28, A, bênçãos e maldições. B, 29 e 30, a aliança da Palestina. C, os últimos conselhos de Moisés aos sacerdotes, levitas e Josué. Destaco aqui, conselho também a Josué. Eu vou falar aqui no bênção e maldição e vou falar do conselho a Josué. 32, o cântico de Moisés. 33, a bênção das tribos. E o 34, a morte de Moisés. Eu não vou ler o restante aqui não, vocês podem ler depois, para que a gente possa concluir e falar ainda do tabernáculo. Então vamos lá, o destaque aqui nessa última parte. Antes de falar aqui do Josué, eu quero falar de bênção e maldição. Pega a sua Bíblia aí, vai lá no capítulo 28. O capítulo 28 é um capítulo que é muito lembrado por causa das bênçãos. As bênçãos que o Senhor disse que lançaria do monte Gerizim. Aí a gente trata como, olha bem aí, capítulo 28, as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. 2 pontos. Vai começar a enumerar as bênçãos que virão sobre ti. Não é você ir até a bênção, buscar, correr atrás. Virão sobre ti se você ouvir, claro, ouvir, obedecer atentamente a ordem de Deus. Aí vai começar, versículo 3. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, o Senhor entregará os inimigos nas tuas mãos, etc, etc. Vai lá no 10, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E a gente fala, maravilha, capítulo 28, capítulo das bênçãos. Só que vai até o versículo 14. Olha quantos versículos tem esse capítulo. Quantos? Quantos versículos tem o capítulo 28? Perdeu as contas aí? Está passando página, está passando página, está passando página. Quantos versículos? 68. A bênção vai do 1 até qual? Até o 14. E do 15 ao 68. Eu pergunto, o capítulo é da bênção ou é da maldição? O capítulo é da bênção ou da maldição? Do 1 ao 14, bênção. Aí ninguém quer ler o do 15 ao 68 não, né? Ou 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Não adianta correr não, vai te alcançar. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito teu cesto, maldito a amassadeira, maldito o fruto do ventre, maldito para cá, maldito para lá, maldito para ali, maldito para lá. É muita maldição. Vamos lá na frente, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Já está falando aqui de castigo do juízo do cativeiro, nação que vai vir de fora, vai devastar, vai destruir. Eu acho interessante, por exemplo, aqui o 56. E quanto, isso aqui se cumpriu também lá no cativeiro babilônico, ó. E quanto a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, para não pisar em cima de uma florzinha e machucá-la, ou quem sabe matar uma formiga, de tão delicada e mimosa. O que vai acontecer com essa mulher? Será maligno o seu olho contra o homem de seu amor, e contra seu filho e contra sua filha, e isso por causa de suas párias que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Teve mulher comendo o próprio filho no dia do cerco babilônico, cozinhando para comer os próprios filhos. E olha o que Deus está falando: se vocês não obedecerem, pensa na mulher mais mimosa, delicada, que não pisa nem na... Ela mesmo vai pegar o próprio filho, dilacerar e comer de tanta... Se não ouvirem a minha voz e obedecerem a minha palavra. O negócio é pesado, né? Mas aí você vai, pessoal da teologia da prosperidade, Deuteronômio 28, Deuteronômio, bendito será, bendito, bendito, bendito. Por que ele não fala a segunda parte, que é bem maior, 3, 4 vezes maior do que a primeira? A parte da maldição, só fala da parte da bênção. Ainda omite a condicionalidade da bênção, que é o obedecer, ouvir e obedecer a palavra de Deus. E ainda aplica, claro, fora de contemporaneidade,
aplica num contexto de dispensação da graça para os gentios, que é a igreja em sua maioria, e não para os judeus em uma outra dispensação, etc, etc. Faz toda essa salada com um objetivo escuso, né, irmãos? Está claro, com o objetivo de segundas intenções, arrancar dinheiro dos incautos nessas famigeradas aí, campanha disso, daquilo outro, campanha da bênção, campanha. Cuidado, hein, você que participa da campanha do Deuteronômio 28. Estou fazendo uma campanha forte aí, pastor. Campanha do Deuteronômio 28. Cuidado, hein? Tem umas condicionais essa campanha aí, hein? Se der ruim para o teu lado, meu amigo. Cuidado com a campanha do Deuteronômio 28. Pois bem, o meu último destaque aqui, na mensagem de Moisés, intitulada Deuteronômio, está lá no capítulo 31. Vamos aqui aos versículos 14 ao 18. Deus dá a Josué o encargo do povo. 31, 14. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué, ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Duas coisas que eu destaco aqui. Primeiro, isso daqui é uma cerimônia de transferência de liderança, de mudança de líder. Chama Josué, traz a tenda, porque tu morrerás e não avançarás. Então o Josué vai te substituir, vem você e Josué. Aí Deus vai falar com Moisés e Josué. Primeira coisa que eu destaco: Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Ele já sabe que o povo vai se desviar. Ele não é pego de surpresa. Ele sabe que o povo vai virar as costas para o mandamento, vai anular o concerto. Enfim, Deus sabe que o povo vai atrás de outros deuses, vai abandonar os mandamentos do Senhor, vai se prostituir, espiritualmente falando, e literalmente também. Ele já aponta isso aqui, porque ele já está antevendo tudo que vai acontecer. Ou seja, Deus não é pego de surpresa. Isso é fato, todos nós sabemos. Agora eu quero chamar a sua atenção para que você se coloque no lugar de Josué. Deus chama Moisés e Josué para fazer a cerimônia de transferência de liderança, passar o bastão. Moisés vai morrer e Josué vai ser o líder. Aí Deus chama e fala: ó, Moisés, você vai morrer. Esse povo é rebelde, vai me abandonar. Eu não vou estar com esse povo, vou virar minhas costas, os juízos vão vir e tal. Esse povo é ruim, esse povo é prostituto, me abandonará e tal, e tal, e tal. E olha, Josué, você que vai ser o líder desse povo aí. Obrigado, Josué. Muito obrigado. Não poderia ter ouvido palavra melhor, mais animadora. Você não entra não na história, você não vê isso? Não, coloca no lugar de Josué. Você está... Vem para frente da tenda. Sim, senhor, sim, senhor. Aí você está lá na frente. Aí Deus começa a falar: Moisés, você vai morrer. E esse povo aí, ó, vai fazer isso, 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 isso. E é você, hein, Josué, que é o líder desse povo. Sim, senhor, sim, senhor. Meu Deus do céu. Imagina como é que ele saiu alegre, contente, feliz, empolgado. Ei, meu Deus, que maravilha, eu vou ser o líder desse povo. Oh, glória. Deus não esconde nada de ninguém, muito menos daqueles que ele confia o cargo de liderança. Ele não omite, ele não esconde. Deus não trabalha assim.
Deus mostra o desafio, a realidade, quem é o povo, o que ele vai enfrentar. Mas apesar de toda esta sinceridade que é peculiar a Deus, porque o caráter de Deus é assim, esse é o caráter de Deus, ele é verdadeiro, ele é transparente, ele é sincero, ele não trata com hipocrisia, com mentira, não, ele é transparente. Mas apesar de tudo isso, dele ter dito a Josué que o povo era assim, era assado, desse jeito, vai acontecer assim, mas no final da chamada ele diz: mas Josué, eu vou ser contigo todos os dias da sua vida. Não vou te abandonar. Vai lá para o capítulo 1 de Josué. Não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo todos os dias da tua jornada. O povo é ruim, o povo é rebelde, o povo é prostituto, o povo é idólatra, o povo é mau. Mas eu sei que a culpa não é sua, a culpa é do povo. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te dar graça, eu vou estar do seu lado. E no final, aí já é assunto da próxima aula, semana que vem, que a gente vai começar a falar de Josué, a gente vai ver esses pormenores. Então, Deus é quem promove a substituição, a sucessão ministerial. Deus já sabia da apostasia futura, ninguém pega Deus de surpresa. Sabíamos já disso aí, ok. Fechamos então essa parte, Pentateuco. Vamos para a segunda parte da aula, vamos direto. Quero pegar direto aqui, vamos falar do tabernáculo, a partir de agora. Está aí na página 51. 51. Olha, tem muita gente, né, muitos irmãos me pedem sempre aqui essas imagens e tal. Se você quiser tirar foto, é bom. Depois eu posso até compartilhar também no grupo essas imagens que eu trouxe aqui, ó, do tabernáculo, de dia, de noite. Mas se quiser também tirar foto aí. A gente vai falar do tabernáculo. Aqui está uma imagem dele durante o dia. Aliás, hoje até compartilhei um vídeo curto para que tivéssemos uma visão meio que panorâmica do que era o tabernáculo no deserto, a realidade do culto naquela conjuntura. Você pode observar aqui o tabernáculo, a frente dele, a ordem de Deus, o detalhe, a gente já falou sobre isso aqui, Deus é detalhista, tem que ser do jeito dele. O tabernáculo sempre era montado com a sua frente virado para o lado leste, que é onde o sol nasce, o nascente, o lado oriental. Portanto, o seu fundo fica para o lado oeste, onde o sol, onde há o pôr do sol, onde o sol se põe. Então, sempre, dependente das peregrinações, onde eles fossem parar, na hora que fosse montar o tabernáculo, a frente dele é para o lado leste, oriental, o nascente do sol, e o fundo para o lado oeste. Aí tendo o norte, portanto, à sua esquerda, e o sul à sua direita. Deus ordenou as 12 tribos que 3 estivessem a norte, 3 a sul, 3 a leste, 3 a oeste do tabernáculo. Aí nós temos lá, não vou lembrar aqui de cabeça, né, claro, mas tem lá, tribo tal, tal e tal, no lado leste, tribo tal. Você tem 3 tribos, aqui está o tabernáculo, aí você tem as tendas armadas de 3 tribos de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro. E a de Levi, ela fica mais perto, em volta do tabernáculo, em volta. E as outras, 3 de um lado, 3, 3, 3. A gente já explicou essa questão da tribo de Levi, as outras 12, é porque José teve a porção dobrada. O nome de José não aparece, mas de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, a de Levi sai para ser tribo sacerdotal. Então fica em volta. Esse é o primeiro detalhe. Aí temos aqui uma imagem, então, do tabernáculo durante o dia, com a coluna de nuvem, aonde a coluna de nuvem parava, ali montava o tabernáculo, e montado o tabernáculo, da forma como eu disse, com a frente para o oriente, o fundo dele para o ocidente. Cada tribo já sabia onde tinha que se posicionar. À noite, tabernáculo, a coluna de fogo. Está aí. E os acampamentos, as tribos, armado aí em redor. Há um contraste muito interessante, até essa imagem aqui ajuda. Que no meio de um deserto, toda a área que cerca o pátio
Aqui, ó, esse é o pátio. Tinha as estacas, a distância de uma para outra de tantos côvados, tudo bem organizado, determinado pelo Senhor, tantos côvados entre uma estaca e outra, e o pano sempre branco. Aí você tem aquele contraste no meio daquela região cinza, né, cinzenta, do deserto, você tem todos os panos brancos. É uma mensagem de que aquele ambiente é puro, é um ambiente sagrado, aqui para dentro do pátio onde vai estar montado o tabernáculo. À exceção da porta, que vai ter tecidos de cores distintas, o azul, o púrpura, o carmesim, é a porta de entrada do tabernáculo. Cadê? Aqui. O restante, tudo branco. Eu vou seguir os slides aqui, porque tudo que eu vou falar nos slides está aqui. Aqui é os utensílios, a formatação do tabernáculo, da forma que está aqui no seu material, eu vou falar nos slides, então, para a gente ser mais objetivo. Eu vou falando por aqui. Então, aqui está o pátio. No pátio, aliás, deixa eu já mostrar o segundo e terceiro compartimento, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. Tá, isso aqui é só uma visão rápida, a gente vai vir parte por parte. Está aí o tabernáculo, então, armado com os seus utensílios. Do pátio, o altar do holocausto, a pia de bronze, que é o lavatório, o lugar da purificação do sacerdote, e aqui está o tabernáculo. O lugar santo e o santíssimo, naturalmente, aqui dentro. As medidas do lugar santo, do lugar santíssimo, irmão, tudo isso com precisão milimétrica. Tamanho do lugar santo, tamanho do pátio, a distância daqui para cá, daqui para o fundo, daqui para a porta de entrada, a distância de um utensílio para o outro, os espaços, tudo isso, o material, a cor que deveria ser usada, aqui o que era lançado por cima, os tecidos para cobertura, tudo isso detalhadamente, milimetricamente, os espaços, tudo isso. A gente tem o livro do Êxodo, praticamente depois do episódio da saída do Egito e tal, do capítulo 20 em diante vai girando em torno do tabernáculo, com exceção daquele expediente triste do capítulo 32, 33, o bezerro de ouro, etc. Mas do capítulo 20, 21 até o 40, o assunto é tabernáculo. Temos só esse parênteses, esse intervalo, que é a decepção de Moisés com Arão e etc. Ok, vamos continuar vendo aqui. Uma outra visão interessante. Aqui vindo o pessoal das tribos trazendo o animal para o sacrifício. Cada um deveria se deslocar. O pecador que está oferecendo uma oferta pelo pecado ou pela culpa, que além da oferta tem que haver a restituição, ele se desloca. Por exemplo, se eu sou um membro da tribo, vou dar um chute aqui, de Issacar, não sei se eu estou aqui a norte, a sul, a leste, a oeste, vamos dizer que eu sou a última, que aí tem 3 tribos, aí vem a primeira, a segunda, a terceira, vamos dizer que eu sou a última tribo, eu estou lá no final da tenda, eu tenho que vir de lá, trazendo o meu animal, e aí só nessa peregrinação que eu estou caminhando, no meio das tribos, para chegar até o centro do acampamento, que é o tabernáculo, para que eu possa entrar e apresentar o meu sacrifício, eu já estou fazendo uma penitência pela culpa. Todo mundo já está vendo que eu estou indo, vou usar a expressão, pagar pelo meu pecado, com o sacrifício. Então já há um gesto de arrependimento, quebrantamento e humilhação, quando eu pego esse animal e eu saio lá. É claro que a situação é um pouco mais cômoda e mais fácil para quem está mais perto do tabernáculo, e um pouco mais complexa para quem está mais longe, mas era assim que era feito. E aí cabe aqui até um parêntese, porque foi a nossa leitura de hoje, a questão da purificação do templo, porque fizeram um esquema no templo para burlar isso daqui. Ao invés do pecador trazer da sua casa, da sua tenda, de onde quer que fosse, do norte, da Galileia, da região do sul da Judéia,
trazer o animal até o templo, a gente já está falando no contexto do templo, para o sacrifício, fizeram um esquema no pátio, aqui, mas do templo, onde tinha gente cambista, trocando a moeda. Falei um pouco sobre isso, porque não era permitido entrar no lugar santo com uma moeda estrangeira, que fosse romana ou que fosse grega. Então tinha o cambista, aquele que faz o câmbio, troca a moeda, e depois já tinha o vendedor de pomba, o vendedor do animal. Então o cidadão saía lá da casa dele, tranquilo, com a mão no bolso, né? Na mão no bolso daquele vestidão, tranquilo, ainda não, estou lá em Jerusalém, ver as modas, tal, como é que tá. Chegava no templo, entrava para o templo, trocava a moeda, pegava o animal, oferecia o sacrifício, cumpria minha parte, saía do templo, nada aconteceu. Burlava essa questão de trazer o animal, fazer a peregrinação, a penitência, pagar pela culpa. Burlaram isso aqui. Então Jesus entrou justamente virando a mesa para mudar essa questão aí, para que não houvesse esse esquema que foi proposto pelos próprios sacerdotes que se beneficiavam. Nossa leitura de hoje, esta limpeza, esta purificação por conta desse esquema, porque o correto era que acontecesse desta maneira como estamos apresentando aqui. Ok, então vamos lá, estudar o tabernáculo, seus utensílios e a tipologia do mesmo, apontando para Jesus. Essa aqui vai ser a nossa análise. Mais uma vez está aí, nós vamos ver utensílio por utensílio. Mas vindo, está um pouco complicado para ler ali, eu usei um fundo, devia ter usado outro, mas é Hebreus 9, 11 e 12. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, nós vamos ver o cumprimento de toda a cerimônia do tabernáculo em Cristo. Ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito. Tudo que o tabernáculo nos apresenta, seus utensílios, apontam para Cristo e, claro, a vida de Cristo em nós, o cristianismo que vivemos, que praticamos, está todo representado no tabernáculo. Olha aí, o tabernáculo faz sombra para a cruz, começando aqui no altar do sacrifício, do holocausto, a sombra, passa aqui pela pia, tendo aqui, só está invertido aqui, o candelabro do lado de cá e a mesa do lado de lá, o altar do incenso e finalmente a arca com a sua tampa, que é chamada de propiciatório. Está aqui a sombra da cruz. Tabernáculo e a caminhada do cristão a partir daqui, da cruz, aonde eu me ofereço como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É aqui que diz Levítico 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Este fogo não é Pentecoste, estamos falando de Levítico. Estamos falando de leis de sacrifício, rituais de sacrifício. Este fogo aqui é o altar do sacrifício. Quando diz que esse fogo não pode se apagar, está falando de uma vida de sacrifício, de renúncia. É esse fogo que não pode se apagar. O fogo que consome o meu pecado, a minha velha natureza. O fogo que me mantém crucificado. Falando dentro de um contexto neotestamentário, um contexto cristão. É esse fogo que não pode se apagar. O fogo que mantém a minha carne sendo ali queimada, sendo ali anulada, crucificada. Não tem a ver com Pentecoste, tem nada a ver com Pentecoste, tem a ver com sacrifício. É o que Paulo vai falar escrevendo aos Romanos: apresentar o vosso corpo, isso é voluntário, não é obrigado, é voluntário, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso parte de um culto racional, da razão, da voluntariedade do cristão que entende a necessidade de imitar o seu
Senhor. Vamos caminhar pelo tabernáculo, começando pelo primeiro dos seus utensílios, que é o altar do holocausto. Temos 2 altares, um no pátio e um no lugar santo. O do pátio é de bronze, o do lugar santo é de ouro. O do pátio é de sacrifício, o do lugar santo é de intercessão, de oração e intercessão. Então, o altar do holocausto. A palavra holocausto vem do hebraico olam, que significa aquele que sobe. Haja visto ser um sacrifício totalmente queimado, a fumaça sobe e Deus recebe como cheiro suave as suas narinas. Deus aspira o sacrifício, a fumaça do sacrifício. Esse altar aqui, vamos começar a falar dele. Ele tem uma grelha aqui dentro, funciona quase que como uma churrasqueira. O animal é colocado ali, o fogo é acendido, as cinzas são removidas, lenha nova é colocada para que o fogo não se apague, e é continuamente, dia todo. Só vai substituindo o sacrifício que vai sendo trazido pelos ofertantes. E aí vai limpando aquela grelha, removendo a cinza, para que o fogo não se apague. Então o animal era colocado aqui. Mas, vamos ver aqui, ó, ele tinha um lugar elevado, para ele ser colocado, caía aqui, pingando a gordura. É igual a churrasqueira mesmo, tá? Semelhante, feito de bronze, que é justamente a capacidade de suportar o juízo, é o símbolo do bronze. Olha aqui, uma imagem dessa grande churrasqueira. Aí, ó, o altar do holocausto. Está aí o sacerdote, o animal foi colocado ali, tem uma parte elevada por onde ele sobe até colocar ali, porque era um altar imenso. O detalhe é: eu sou o pecador que trouxe o sacrifício, eu entrego ao sacerdote, confesso o meu pecado com a minha mão sobre a cabeça do animal. Tipológica e simbolicamente, tipológico e simbólico, isso aqui não é literal, porque senão a gente vai acabar escorregando para o caminho herético do espiritismo. Isso aqui é dentro da cultura judaica. Eles têm essa tipologia, esse símbolo, que quando colocava-se a mão direita sobre a cabeça do animal, isso era como se estivesse ocorrendo uma transferência. É símbolo, hein, gente? Isso é símbolo, especialmente para quem está assistindo a aula aí, depois nos acompanhando pelo vídeo. Estou falando de forma simbólica, isso aqui não é literal, em hipótese alguma. Estamos trazendo a cultura e o simbolismo judaico. Era como se estivesse ocorrendo uma transferência de alma. Eu cheguei em pecado, trouxe o animal, entrego ao sacerdote, coloco a mão sobre a cabeça do animal, confesso o meu pecado. Este símbolo é como se estivesse ocorrendo uma transferência de alma. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Como eu confessei com a mão na cabeça e houve a transferência, a minha culpa é transferida para o animal. Então ele morre no meu lugar e eu saio purificado. Mas aí eu tenho que colocar a mão e eu preciso verbalizar, confessar o meu pecado. Depois eu fico ao lado do sacerdote para ver todo o processo, os trâmites sequencial do sacrifício do animal. Por quê? A importância de eu estar ali vendo. Porque na verdade, a mensagem que está sendo transmitida para mim é: quem devia estar passando por isso aqui era você. Então corta-se o pescoço da vítima, asperge o sangue o sangue vai jorrar, aí pega-se desse sangue, asperge sobre as pontas do altar, depois pega a vítima, abre, tira a parte que não interessa para o sacrifício, a outra parte é colocada ali dentro e ela vai sendo queimada até ser completamente dizimada. E eu, pecador, preciso observar tudo isso, porque aquilo ali deveria estar acontecendo comigo. Isso precisa provocar temor, para que não haja banalização do sacrifício. Partir para o pecado já com o animal preparado para o sacrifício. Não, isso precisa produzir um temor na minha alma, ver toda aquela cena, toda aquela sequência de eventos. Então isso precisava ocorrer no ato do sacrifício
no altar do sacrifício. E esse altar representa, lógico, Jesus, que é o nosso sacrifício. E para nós a representação aponta justamente para a nossa conversão, a nossa remissão, que é no momento que eu levanto a minha mão, confessando a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É como que a minha culpa, o meu pecado está sendo lançado em Cristo, e Ele, por sua vez, como já ofereceu um sacrifício eterno, Ele não precisa ser sacrificado de novo, morrer novamente. Os meus pecados já foram pagos por Ele na cruz do Calvário, e eu então fico agora, a partir deste momento, purificado e puro diante de Deus para começar uma nova vida. É o ato da conversão, é ir no altar do holocausto, é entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador, confessando seus pecados, para que haja então o início da jornada. Passei por esse altar, próximo passo é a pia de bronze. A pia de bronze está entre o altar do holocausto e o lugar santo, está no caminho. O sacerdote, antes de adentrar ao lugar santo, ele precisava se lavar aqui na pia de bronze. E ela aponta para Jesus como a nossa purificação, o que nos purifica, o que nos lava, principalmente o sangue de Jesus que nos lava, nos purifica. Então, o sacerdote se lavava para poder entrar no lugar santo, para poder oficiar no lugar santo, trocar os pães da mesa dos pães da preposição, trocar o óleo que mantinha a menorá acesa, oferecer sacrifício, o incenso no altar da oração. Então ele precisava se lavar, se purificar, antes de entrar no lugar santo. Isso para nós aponta para uma vida de santificação, uma vida de purificação. O lugar santo, vamos a ele. No lugar santo você tem, entrando, à direita, a mesa dos pães, à esquerda, você tem o candelabro, também chamado de menorá, ou castiçal, e você tem aqui o altar do incenso, logo à frente, antes da cortina que faz a divisão do lugar santo para o Santíssimo. Então essa aqui é uma visão do lugar santo. Os objetos são esses: a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. Vamos começar falando da mesa dos pães. A mesa dos pães, ela aponta, aqui uma outra imagem. A mesa dos pães, ela revela-nos Jesus como o pão da vida, ou o pão vivo que desceu do céu. Pão da vida ou pão vivo. E para nós, ela aponta para uma vida de comunhão e consagração a Deus, porque o participar do pão é justamente o reafirmar o compromisso da comunhão. Comer da carne, comer do corpo, comer do pão, significa essa consagração, essa comunhão. Então, o crente que foi regenerado, que está vivendo uma vida santificada, ele se alimenta de alimento santo, os pães da preposição. Castiçal, candelabro, menorá, tem vários nomes, que é essa peça aqui. Ela apresenta ou representa Jesus como a luz do mundo. Ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas em outro momento ele disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Logo, o candelabro, ele representa o Senhor Jesus como a verdadeira luz, a luz primeira, a luz primária, mas representa o cristão que leva essa luz. Então, o candelabro fala de uma vida, de testemunho. Precisamos brilhar no mundo em trevas.
E aí vale a pena dizer qual o segredo do brilho, qual o segredo da luz. Quando eu falo de luz, estou falando do fogo. Não tinha luz elétrica, neon, LED, claro que não. Qual era a luz? Era o fogo. E qual era o alimento desse fogo? Que tipo de material era utilizado para manter esse fogo aceso? O pessoal mais aí, não tanto, mas um pouco mais antigo, ou da roça, sabe aquela questão lá do lampião para mantê-lo aceso? Uns usavam querosene, outro não sei mais o que, mas esse aqui era um incenso, aliás, era um azeite puríssimo, que era utilizado aqui. Então era colocado aqui nos canudos, aqui são canudos, ó. Você enche a haste central e todas as 6, os braços, estão ligadas à central. A central representa Cristo também, e as hastes laterais estão ligados. Então você coloca o azeite aqui e vai enchendo cada um deles, e depois você acende o fogo. Quando o azeite está acabando, o fogo está apagando, para que você reacenda o fogo é preciso o quê? Colocar azeite. Coloca mais azeite. Quando o crente começa a diminuir na sua vida de testemunho, ao invés de dar bom testemunho, começa a dar mau testemunho, sabe qual é o problema? Está faltando azeite na vida desse crente. Quando o azeite começa a faltar, a diminuir, ao invés de sair fogo para iluminar, começa a sair fumaça, para borrar, para sujar. Aí você vem com os utensílios que eram as espevitadeiras, você cortava o pavio. Depois você tem uma outra ferramenta, me fugiu o nome agora, que você enfiava dentro dos canudos para limpar ele lá dentro, para tirar todo esse borrão, toda a cinza. Depois que faz esse processo de purificação, um tratamento de limpeza, corta o pavio, limpa, está pronto, faz o que? Joga azeite limpo, puro, novo nele, colocou, pode colocar fogo agora que vai voltar a brilhar novamente. Tem essa fase da disciplina do crente, quando ele está dando mau testemunho, problema. Ô meu filho, vem cá, tem que cortar um pouquinho aqui seu pavio, tem que dar uma limpada aqui em você, para que você possa estar pronto para receber de novo o azeite puro, pegar fogo e sair dando bom testemunho aí para a glória de Deus. Então isso aqui é uma representação também muito linda. Finalmente, o último utensílio do lugar santo, o altar do incenso, aqui que é da oração, da intercessão. Vinha o sacerdote, o incensário, e aí do incensário ele fazia a sua intercessão nesse altar também. A fumaça subia, enchia aquele ambiente, o lugar santo, para que depois ele pudesse adentrar ao lugar santíssimo. Esse altar aponta para Jesus como nosso intercessor. E para nós, fala de uma vida de oração e intercessão. Esse altar não pode sair da nossa vida. É o altar, né, que eu falo no capítulo 2 do livro Uma Igreja Divorciada do Calvário. A igreja que está divorciada do altar da oração. O último ambiente do tabernáculo, lugar santíssimo, o utensílio que estava ali, a arca da aliança, e a tampa da arca, que tem um outro nome, que é o propiciatório, a tampa da arca. Você tem a arca e tem a tampa da arca. Aqui temos uma imagem mais ou menos só da tampa, onde ficavam os querubins, um de frente para o outro, as asas tocando, esse círculo aqui. Essa era a tampa da arca, chamada propiciatório. Interessante sabermos que era aqui na tampa da arca que era realizado esse sacrifício anual, o dia da expiação. Era aqui que o sangue era aspergido, era na tampa da arca, ali no propiciatório, para fazer propiciação pelos pecados. Não estou falando de pecado de um, de outro, que é lá fora no altar do holocausto, mas uma vez no ano, o dia da expiação nacional,
Aí já não é no altar do holocausto lá fora. Aí é no altar que está aqui do lado de dentro, chamando a arca de um altar. Esse altar aqui era um altar de juízo. Mas o sangue aplacava a ira. E então a misericórdia, ela emanava desse altar, mas só após o sangue. O animal era sacrificado lá fora, e então o sacerdote entrava com o sangue e aspergia o sangue aqui, na tampa da arca, no propiciatório. E aqui ele fazia a propiciação. Lá dentro da arca estava, por exemplo, a lei de Deus, que é justamente contra ela que o povo pecou, transgrediu. Mas aí na tampa era feita a propiciação, o sangue. Então o sangue na tampa cobre o pecado e a ira de Deus, o juízo, porque o povo fez uma contravenção, um pecado, um crime contra as leis que estavam ali dentro. Então a cobertura, o sangue dos animais cobriam. A gente já falou, o sangue de Cristo ele remove. Então só há um jeito de entrar no lugar santíssimo. Quando eu falo entrar no lugar santíssimo, eu falo entrar na presença de Deus. E mais, falo de estar eternamente na presença de Deus, viver na presença de Deus. Só há um jeito, pelos méritos do sangue. Se não houver o derramamento do sangue, não tem como entrar no lugar santíssimo. E esse sangue aqui, que nós estamos trazendo aqui, naturalmente, é o sangue de Cristo. Vamos para o último utensílio, para fecharmos. A arca da aliança, está ela aí, colocando com propiciatório, claro, em cima a tampa, mas vamos falar da arca, Jesus cumprindo toda a lei. Aqui uma visão da arca aberta, o baú lá dentro, você tem as duas placas da lei, está aqui, ó. No interior da arca estava as tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, e um pote contendo uma porção do maná. A lei de Deus, a vara fala da autoridade de Deus, o maná fala da provisão de Deus. Então está aqui a sua lei, a sua autoridade e a provisão de Deus para o seu povo, na arca. A arca da aliança simbolizava, portanto, a presença de Deus. Não era a presença, mas simbolizava a presença de Deus. Assim, graças aos méritos de Cristo, viveremos eternamente na presença de Deus. A última palavra hoje, na nossa aula para encerrar, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Concluímos então assim mais um livro, o nosso 12º livro, o livro do Pentateuco, e semana que vem começaremos os livros históricos. Para a gente encerrar aqui a aula, a filmagem, vamos ficar de pé, eu vou orar e depois vocês aguardem aí que tem um sorteio aí, tem uma bênção para os irmãos aí. Todos já pegaram o papel, Eulália distribuiu o papel. Depois da oração, então, a gente vê isso aí. Vamos ficar de pé para orarmos, encerrar. Eu encerro aqui a nossa filmagem da aula e depois a gente, então, faz o sorteio. Querido Deus e Pai, a Ti rendemos graças, adoração e louvor por mais esta aula, por mais este encerramento, ó Deus, de mais uma disciplina, que aqui concluímos com a Tua ajuda, com a Tua graça. Senhor, nos ajuda a prosseguir, irmos, Senhor, até o fim, fortalecidos, renovados e guiados pelo Senhor. Ajuda cada um dos irmãos a que não desanime, mas que perseverem, porque temos recebido do Senhor preciosidades, as quais não podemos desconsiderá-las. Nos ajude, nos abençoe, daqui a pouco também no retorno aos nossos lares, nos levando em paz, protegidos e guardados pelas suas mãos. Eis a nossa oração a Ti no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe.